Uh, yeah. Uh, yeah. Eu queria saber de vocês o que vocês fizeram na adolescência que ajudou a fase que vocês estão na vida hoje, assim, que ajudou a descobrir quem vocês são, né? Ajudou a despertar talentos, capacidades. Na adolescência, o que Hum, vocês fizeram? bom, eu perdi minha mãe aos 17 anos. E antes da minha mãe falecer, eu já tinha uma profissão. Minha mãe era costureira, meu pai foi um metalúrgico. E minha mãe dizia: vocês precisam ter profissão, mulher precisa trabalhar. Então, nós éramos em quatro meninas, a mais nova tinha 7 anos, mas as três mais velhas, todas já tinham uma profissão. Ensino médio técnico para todo mundo, porque minha mãe dizia que a gente tinha que trabalhar. Então, naquele momento, eu não entendia muito bem. Ao mesmo tempo que a gente tinha que trabalhar, a gente tinha enxoval pronto para casar também, porque mulheres casavam muito cedo, né. Então, eu não entendia muito bem, né, para onde ir. Eu sabia que eu precisava ir para algum lugar. O que me impulsiona para ser quem eu sou hoje, são os exemplos que eu tive do meu pai e da minha mãe, daquilo que eles fizeram com o mínimo que eles tinham. Porque sem nenhuma formação, 2 pessoas que pararam lá no quarto ano do ensino fundamental, dizer para os filhos: "Vocês precisam estudar", impulsiona demais a vida da gente, né. Tanto eu como minhas irmãs, todas, tivemos formação superior, e aí já com meu pai sozinho, e dizendo: "Filha, vai estudar, porque eu não posso te dar muita coisa não. Vai ter uma profissão que se garanta, porque o que o pai tem é muito pouco, é essa casa aqui". Então, o meu grande exemplo de vida é o meu pai, de dizer pra gente: "Você pode", porque a gente sempre ouvia: "Não, a gente não pode, a gente é pobre, vai trabalhar, vai só trabalhar". Meu pai falava: "Não, vai estudar, você pode estudar". Então meu pai, que me impulsionou a minha adolescência, foi ouvir o meu pai incentivar a gente, que a gente poderia ser o que a gente quisesse. No meu caso foi algo bem parecido, né, apesar de ser homem, mas, via desde muito cedo, como você falou, né, naquela época eles não tinham muitas condições, então, quer dizer, tinha uma casa ali, e trabalhava, estudou pouco, meus pais também estudaram pouco, até quarto, quinto ano, não tiveram a chance que eu tive, né, meus irmãos tiveram também. Então, vendo ele naquela situação ali e sempre incentivando a gente, só que ele falava: "Olha, o que eu consigo dar para vocês é o que vocês estão vendo aqui hoje, tá? Mas eu quero que vocês estudem, que vocês tenham uma profissão". Meu pai era caminhoneiro, é uma bela de uma profissão, mas era um caminhoneiro, falou: "Não, vocês vão estudar". Eu sinceramente eu não naquela época, com 16, 17 anos, eu gostaria de ter ido para o mundo esportivo, mas por necessidade, comecei a trabalhar. Mas não me arrependo. Hoje sou formado em economia, trabalho numa empresa, multinacional, tenho um cargo muito bom. E é isso que eu também hoje procuro, incentivar minha filha, né. Naquela época eu comecei a trabalhar muito cedo, meus irmãos também. Hoje nós temos nossos filhos, o que a gente quer dar para eles é sempre o melhor, para que eles estudem, que tenham uma profissão, que sigam uma carreira, né. Então, é isso. No meu caso, o que que eu aprendi na adolescência que eu usei depois na vida adulta, foi que a partir de 10 anos, 11 anos, minha mãe sempre me incentivou a fazer vários trabalhos voluntários. E aí eu já com 10, 11 anos eu ia, nos bairros e dava aula de virtudes para as crianças, ensinava teatro, desenhos, histórias, tudo, com as crianças, como exemplo da minha mãe, né. E aí depois eu comecei a ver que eu gostava, assim, de dar aula. E aí depois quando eu estava escolhendo a faculdade, meu pai falou: "Ah, você devia ser professora, você leva jeito". Aí eu não sei o que aconteceu, que só porque meu pai estava falando que eu tinha que fazer aquilo, Imagina. eu decidi falar: "Não, vou fazer uma faculdade super chique, eu vou fazer relações internacionais". Eu nem sabia o que que estudava, aí eu prestei vestibular, passei, e aí eu comecei a fazer relações internacionais,
E aí no primeiro semestre eu falei: "Nossa, tem muita economia, muita política, eu não gosto dessas coisas". Aí eu arrumei 2 amigas muito boas que elas: "Não, você tem que continuar, você começou, termina". Aí eu por elas eu terminei relações internacionais, mas eu nunca gostei nem de política, nem de economia, nem de nada que estudava em relações internacionais. E aí, hoje eu me arrependo, assim, eu falei: "Nossa, eu já sabia o que era dar aula para criança e eu gostava de ver as crianças aprendendo um pouco mais cada dia, e aí assim, ter passado no vestibular ou ter ouvido pessoas falando assim: "Ah, faz relações internacionais que é legal", eu acabei indo e eu me arrependo. Podia ter na minha adolescência ter tido mais incentivo, talvez meu pai ou minha mãe não ter levado na brincadeira, e sim ter me incentivado, falou: "Não, você tem o dom". É importante a gente ver os dons que os adolescentes têm na adolescência, para poder depois ajudar na escolha da profissão, porque muitas vezes a gente só aceita ou só porque passou no vestibular, faz aquele curso, e depois quando começa a trabalhar vê que não tem o dom. E o dom a gente já consegue ver na adolescência já, né, a partir dos 11, 12 anos já dá para saber. Muito interessante, né, essa reflexão, né, de pensar, assim, sobre eles, né. Eu acho que no passado, a gente ter um curso superior ou uma pós-graduação, já dava uma garantia para nosso futuro. Sim, Mas eu acho que a gente está agora num momento da história que não é garantia, a educação apenas, né, não é mais garantia, né. Não. Como vocês enxergam isso? Vocês posso têm contar uma história que não claro. é nossa? Nós tivemos recentemente com um rapaz que mora em no Texas, e ele é sobrinho da minha melhor amiga. E ele falava assim pra gente: "Sabe aquele papelzinho que certifica que você estudou?" Porque ele mistura muito o inglês com o português, que ele tá lá há muitos anos, lá não serve pra nada, lá tem que saber fazer. Ele estava falando da faculdade, porque a Diploma. Cecília o diploma, mas Diploma. para ele era um papelzinho, e ele falava assim: "Aquele papelzinho que aqui no Brasil a gente dá tanto valor no que eu faço", e ele faz satélites, drones, umas coisas bem tecnológicas. "E você estudou o quê?". "Não, eu terminei o ensino médio lá, chama High high school. school. Terminei o high school", e a Cecília do lado traduzindo o que ele não conseguia falar em português, né. E realmente, se a gente parar para pensar, hoje Quan o certificado é importante, se é importante para mim, mas não para o mercado de trabalho mais. Hoje, para o mercado de trabalho, é expertise, é saber fazer, né. Ainda algumas empresas exigem graduação, mas a maioria tá lá, expertise. É. Então acho que tem a ver um pouco com isso. E ele falou de um jeito que na hora impactou. Como assim um papelzinho, né? A gente dá tanto valor para os nossos certificados, que é até emoldurar, pôr na parede. Não, você tem que saber fazer. E essa geração sabe fazer. O que eles gostam, eles vão lá e aprendem, né? Procuram na internet, procuram cursos, e daí a pouco já estão Fazendo. fazendo. Não espera a graduação, como a gente tinha que esperar. Espera terminar a faculdade, porque daí você está certificado que sabe fazer alguma coisa. E eles não, eles sabem fazer quando eles querem. É bem interessante isso, você falando isso, né, o saber fazer. A empresa que eu trabalho, a gente trabalha com bastante estagiários lá, né. E você vê ele, os estagiários, que vai lá, trabalha com a gente, não todos, né, não generalizando, mas uma boa parte deles, sai da faculdade ali, você conversando com eles, e no dia a dia, trabalhando, você percebe que não é aquilo que eles vão, não é como nós estávamos falando eh, da questão do o que você vai fazer depois, 17, 18 anos, né, que carreira você vai seguir, né. E muitas vezes eu pergunto pra algum "Mas você está aqui, você gosta do que está fazendo?". "Não, estou aqui para pagar a faculdade". Isso me preocupa bastante, já conversei com várias pessoas, inclusive com gestores lá, porque, assim, é muito preocupante isso, né. Como vai ser o futuro nosso, né, tipo, falando do lado da empresa, né, olhando para a empresa, né. Porque aqueles que estão lá, em teoria, são aqueles que, em teoria, vão nos substituir no futuro, né. E ouvindo isso me magoou muito, muito. Eu já falei para vários lá, cara, isso me magoou muito ouvir isso, porque falar que tá aqui para pagar a faculdade, acho que não é legal.
Então você está no ramo errado. Esse não é o seu ramo. Então você tem que procurar algo que realmente te faz feliz, que você goste, que você faz com carinho, né? Então para mim, quando eu ouço esse tipo de comentário, me preocupa muito, mas fazer o quê? É isso E aí. se for analisar, essa pessoa, esse estagiário, vai ficar, talvez, assim, a gente talvez pode um quarto da nossa vida a gente tá trabalhando. Então a gente tem que gostar do nosso trabalho e não falar assim: "Não, só estou trabalhando para pagar minha faculdade", né, ou só estou trabalhando porque eu quero ver logo o tempo passar para ir embora. Tem que realmente fazer por Por amor o amor. trabalho que a gente tem, né. Exato. É. Qual é como, né, a gente hoje em dia vê muito assim, né, o trabalho como fonte de renda, né. Existe uma discussão grande que no futuro provavelmente, a maioria dos nossos filhos vai ter algum tipo de apoio financeiro, porque a questão da inteligência artificial, da robotização do mundo, né, o próprio Elon Musk fala que não dificilmente haverá uma humanidade sem um salário universal, né, por causa da automação, né. Então o trabalho ele para de ser apenas uma fonte de renda, né, para ser uma fonte de realização e serviço ao próximo, né. Essa dimensão trabalho que sempre existiu, eu falo, ela vai ter uma dimensão maior para os nossos filhos. E como vocês têm discutido isso em casa para ajudar eles a refletir sobre esse assunto? Eu dou sempre o exemplo da escola para minha filha, porque eu acho que o ambiente que eu estou é o que prova muito isso que você está falando, né. Nós sabemos que professor recebe muito pouco no Brasil, é um fato, né, mas eu trabalho pelo amor que eu tenho, pela profissão que eu escolhi e pelas crianças. Mas eu vejo muitas pessoas que trabalham pelo salário, e aí a frustração ela vem, porque você não realiza grandes sonhos com salário de professor, mas você realiza grandes pessoas, Sim. você transforma muitas crianças. Então eu dou sempre esse exemplo para a Cecília, eu falo: "Filha, a gente tem que escolher profissões na vida que transformem a nossa vida e a dos outros". Porque quando eu tenho um aluno que chega no terceiro ano que não sabe ler, passou por vários profissionais, e ele sai lendo, não é porque eu sou melhor, é porque eu parei e falei: "Não, você é capaz". Todo mundo é capaz, mas alguém precisa olhar para ele e dizer isso. Então eu sempre falo para ela: o que a gente vai fazer não pode ser só o dinheiro, tem que transformar a nossa vida e transformar a vida das pessoas que estão envolvidas com o nosso trabalho. Isso para mim acho que é o mais importante, eu não posso trabalhar só pelo dinheiro. Já não tenho essa ambição de ser só pelo dinheiro, senão eu estaria trabalhando 3 turnos, né, porque daí é pelo dinheiro. Não, gosto de ter a minha carga horária e me dedicar àquelas crianças. É mais do que só o dinheiro. E acho que a Cecília aprende muito isso, porque o José é o contrário. O José ele trabalha muito pouco, porque o que ele faz é a remuneração da casa toda. Então, como ele transforma vidas? Ele transforma vidas alimentando, porque ele vende alimentos. E ele fala que são alimentos saudáveis, né? Ela cresceu ouvindo isso e aprendeu a comer muitas coisas do que ele vende. Mas ele não tem o objetivo de transformar quem está ali próximo a ele. As transformações acontecem nos hábitos alimentares, no que a criança vai comer no futuro, se a mãe oferece. Então, ela tem os 2 extremos ali em casa. E eu sempre digo para ela: "Se a gente estiver nesse mundo e não puder transformar, qual é o nosso objetivo aqui?", né. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu fui na minha infância. Quantos ensinamentos, quantas coisas eu já tive oportunidade de, aprender na minha vida, eu tenho que me transformar o tempo todo. E para o bem, é claro, né, para fazer o bem. E a Samaria tem ajudado muito a Cecília nisso. Porque você foi trabalhar com ela as virtudes, e agora ela foi trabalhar na catequese, porque ela quer ensinar as crianças as coisas que ela está Ai, que aprendendo. bom. Você não sabia Legal. disso, Não, né? não sabia. É. Você sabe que quando, eu estava fazendo o trabalho voluntário com a Cecília, a gente montou um grupo com a Giovana também, um grupo Sim. de 5 meninas, e aí eu falava para elas assim: "A gente na vida tem, duplo propósito, 2 propósitos na vida", sobre essa questão do trabalho. O primeiro é a gente estudar, para a gente aprender bem a ciência, a matemática, tudo que a gente aprende na escola, a gente está aprendendo com um propósito. Então esse daqui é o primeiro propósito,
para daí fazer o segundo propósito da nossa vida, que é usar esses conhecimentos para ajudar a sociedade. Então não adianta nada uma pessoa aprender super bem a biologia, ser um médico, tudo, e depois, quando for lá fazer a profissão dele, ele maltratar os pacientes dele. Ou um advogado que não atender bem os clientes também. Então, esse duplo propósito tem que fazer parte do curso que eles estavam fazendo, né? Legal. Yeah.